todos na paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Pega a sua Bíblia na sua mão, nós vamos ler a palavra de Deus. Abra comigo na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 5, para nossa meditação. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Você que achou pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Deus é fiel. Romanos capítulo 5, versículo 8. Tem pessoas ainda folheando a Bíblia. Vamos esperar os irmãos encontrarem, para que juntos nós possamos ler a palavra do nosso Deus. Romanos capítulo 5, versículo 8. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Amém. Glória a Jesus. Vamos ler a palavra do nosso Deus. Vamos aguardar que a irmã encontrar o texto, porque esta palavra é uma palavra de Deus para o seu coração. Uma meditação rápida para a nossa edificação. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Vamos ler a palavra do nosso Deus. Romanos capítulo 8, versículo 5. A minha Bíblia, e eu creio que a sua Bíblia deve ser o mesmo. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, somos reconciliados com Deus pela sua morte de seu Filho, muito mais agora estando já reconciliado, seremos salvos pela sua vida. Versículo 11. Não somente isso, mas também nós gloriamos em Deus por causa do Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora somos alcançados pela reconciliação. Você pode dizer amém? Amém. Feche os seus olhos. Vamos fazer 30 segundos de oração. Pai, em nome de Jesus, neste momento, ó Pai, nós entramos mais uma vez na Tua presença e vamos permanecer, ó Pai, porque o Senhor é aquele que nesta noite trouxe as Tuas filhas, os Teus filhos, neste lugar, ó Pai, para falar com eles. E eu creio, ó Pai, que o Senhor é um Deus real. O Senhor não muda. O Senhor continua o mesmo. E eu creio, ó Pai, que nesta noite o Senhor tem algo sobrenatural na Tua igreja. Eu creio, ó Pai, em nome de Jesus, alcança mesmo cada um de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Se assente aplaudindo o nome de Jesus de Nazaré. Escute, Deus na sua soberania, na sua grandeza e na sua glória, Deus ele não tem mais nada que provar para mim, Deus não tem mais nada para provar para você, porque a melhor parte Deus já fez para a minha vida e para a sua vida. O que acontece é que hoje o Brasil, o estado do Paraná, Apucarana, não tem reconhecido o grande amor de Deus, representado através da vida de Jesus de Nazaré, que deu a vida por nós na cruz do Calvário. Quando nós olhamos para o grande amor de Deus, quando Deus enviou Jesus para morrer na cruz, para nos dar a vida, para nos resgatar do pecado, nós vemos tudo isso na pessoa bendito de Jesus de Nazaré, o nosso Redentor amado. Jesus ele nasceu, viveu, cresceu, viveu o ministério durante 3 anos e meio, junto com os 12 discípulos, ensinando, separou 12 homens para que pudesse dar continuidade no ministério de Jesus Cristo de Nazaré. E quando nós olhamos para Jesus,
o nosso Emanuel, que é Deus conosco. Nós oramos, nós vemos que Jesus, ele está bem representado no meio de nós, através do Pai e através do Espírito Santo de Deus. Quando eu olho para a sua vida, eu vejo homens e mulheres que não mediu esforço e foi movido pelo Espírito Santo para que pudesse estar aqui nesta noite. Você pode glorificar o nome de Jesus de Nazaré. Eu vejo aqui nesta noite poucos varões, poucos homens, que é o líder da casa, que é o homem que representa a autoridade, é o homem que está proclamado para entrar na presença de Deus, porque ele, a Bíblia diz que ele é o cabeça da casa. Mas nós vemos que nos nossos dias, poucos homens têm se interessado a buscar e a viver uma vida na presença de Deus. Quando nós reunimos em qualquer comunidade, quando nós reunimos em qualquer ambiente, a maioria representada é de mulher. E no nosso dia hoje, eu vejo aqui 75% de mulheres representando a sua casa. Provérbio capítulo 1, versículo 1, a Bíblia diz que a mulher sábia, a mulher sábia edifica a casa, mas a tola destrói com as suas próprias mãos. Você pode glorificar o nome de Jesus? Aleluia! E eu creio que Deus tirou você, minha irmã, meu irmão, da sua casa, porque Deus tem uma palavra poderosa para a sua vida nesta noite. Deus não ia trazer você, deslocar você lá do aconchego da sua casa, do aconchego do seu lar, do trabalho do seu dia a dia, para trazer você a esse lugar, se Ele não fosse e se Ele não tivesse uma palavra para marcar a sua vida nesta noite. Você pode dizer amém? Amém. Porque quando nós reconhecemos o grande amor de Deus através da pessoa bendita de Jesus de Nazaré, Jesus é aquele que nos aceita e não nos rejeita, porque Jesus é aquele que olha para a minha vida, olha para a sua vida, e Ele contempla um ser humano dependente da glória de Deus, dependente da pessoa bendita do Senhor Jesus. Porque se eu e você, nós vamos olhar para o nosso pecado, se eu e você, nós vamos olhar para a nossa vida longe da presença de Deus, a Bíblia diz em Romanos capítulo 3, versículo 23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Pastor, então eu dependo da presença de Jesus, eu dependo da glória de Deus na minha vida, na minha casa. E diante dessa dependência, quando nós olhamos para a Apucarana, para as famílias, nós vemos tantas pessoas, tantos casais se separando, se divorciando, quantos filhos se levantando contra os pais, jovens se levantando contra as suas próprias mães. Quando nós olhamos para a sociedade, nós vemos tantos jovens, quantas meninas envolvendo no crack, na prostituição, porque são pessoas que estão vivendo longe da presença de Deus. A Bíblia diz em Mateus capítulo 11, versículo 28, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Deus está trazendo uma palavra para você nesta noite. Deus está fazendo um convite para você nesta noite. Chega de viver na canseira, chega de viver no enfado, chega de viver na tristeza, seja de viver no passado, chega de viver uma vida mesquinha. Deus está trazendo uma palavra para orientar você nesta noite, e Deus está te fazendo um convite. Vinde a mim você que cansou de viver, que cansou desta vida, esta vida de derrota, esta vida de fracasso, esta vida de miséria, porque Deus é aquele que entra na sua vida hoje, Deus é aquele que entra na sua casa hoje para mudar a sua história. Você pode levantar a sua mão e glorificar o nome de Jesus de Nazaré. Versículo 29, a minha Bíblia diz assim: tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma.
Irmãos, nós e as pessoas, quantas pessoas estão precisando de descanso para a alma? Quantas pessoas estão vivendo hoje na depressão? Quantas pessoas estão vivendo hoje oprimidas? As pessoas, ao invés de buscar a presença de Deus, de buscar o nome de Jesus de Nazaré, estão procurando Jesus em lugar que Jesus ele não se encontra. Nós precisamos buscar Jesus aonde? Na Bíblia, que é a nossa única regra de fé e prática. É por isso que no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39, o evangelista ele escreve dizendo assim: examinais as Escrituras e procurar ter nela a vida eterna. A Bíblia é ela que testifica de Jesus. A Bíblia é ela que ensina a verdade de Jesus. A Bíblia é aquela que nos orienta. A Bíblia é aquela que nos leva a viver em um caminho plano, em um caminho reto. As pessoas têm procurado colocar dentro do coração muitas coisas. As pessoas têm procurado plantar dentro da sua alma muitas coisas, mas têm esquecido de colocar dentro da sua alma a palavra de Deus, as verdades de Deus. As pessoas hoje estão deixando de andar na luz, estão andando nas trevas, longe da presença de Deus. No Salmo 119, no versículo 105, o salmista ele escreve dizendo: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quantas pessoas estão vivendo em trevas? Trevas é as pessoas que estão vivendo hoje longe da presença de Deus. As pessoas que estão vivendo hoje longe de obedecer a palavra de Deus. Há um sofrimento, há uma angústia dentro do coração do homem. Por quê? Está vivendo longe da presença de Deus. Aleluia. No versículo 28, no versículo 29 que nós lemos: tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso. Não adianta procurar descanso em outro lugar. O descanso está na presença de Deus. Aleluia. O descanso está na vontade, em obedecer, em buscar, em orar, em clamar a palavra de Deus. Segundo ponto: Jesus é aquele que perdoa os nossos pecados e não nos condena. Muitas vezes o filho condena o pai. Muitas vezes a mãe condena o filho. O esposo condena o marido. A esposa condena o marido. O esposo condena a mulher. Mas Jesus não te condena. Aleluia. Desde que você viva uma vida de obediência à palavra de Deus. Desde que você viva uma vida de temor a Deus. Quando nós olhamos uma passagem bíblica em Lucas capítulo 10, versículo 19: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os que se havia perdido. Quando nós olhamos para as famílias, para as pessoas que estão vivendo longe da presença de Deus, quando o homem está vivendo nas drogas, na prostituição, no alcoolismo, a sociedade olha para ele e não dá nada para aquele homem. Mas Jesus olha para aquela pessoa e vê uma alma salva, uma alma liberta. Quando nós passamos ali, descendo ali no Poço Juninho, quando nós vemos ali mulheres paradas na beira daquelas ruas, e as pessoas olham para aquelas mulheres e ninguém dá nada para aquelas mulheres. Mas se elas se arrependerem, Jesus é aquele que abraça, Jesus é aquele que recebe. Porque Jesus veio buscar o homem e a mulher que está vivendo longe da presença de Deus. Pastor, eu vou na igreja, eu obedeço, eu ouço as pessoas, eu leio a Bíblia. Mas você tem praticado a palavra de Deus? Você tem orado como a Bíblia ensina você orar? Você tem buscado a Deus como a Bíblia tem ensinado você buscar? Jesus é aquele que quer ter um encontro com a sua vida nesta noite. Jesus é aquele que quer entrar na sua casa. Jesus é aquele que quer mudar a sua história. A Bíblia diz no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 7, nós vemos esta passagem que homens e mulheres pegaram a mulher adúltera, se você quiser acompanhar na sua Bíblia aí, pegaram a mulher no ato de prostituição, levou até diante de Jesus, aonde que Jesus estava, chegou diante do mestre e diz assim: mestre, essa mulher foi pega no ato de adultério, e a lei diz que
que ela deve ser apedrejada. Toda a multidão, o sacerdote, os escribas, homens que defendiam a lei, queria apedrejar, queria condenar. E Jesus, olhando para eles, no versículo 7, diz assim: quem não tiver pecado, seja o primeiro a tirar a primeira pedra. Como eles todos eram pecador e dependia da graça e da misericórdia de Deus, eles olharam um para o outro e saíram. Jesus olhou para a mulher e disse: mulher, cadê os seus acusadores? E ela disse para Jesus: mestre, ninguém me condenou. Jesus, olhando para ela, disse: vai e não peques mais. Você pode glorificar o nome de Jesus? Aleluia! O que acontece hoje é que as pessoas estão ouvindo a palavra de Deus e não estão praticando. Em qualquer igreja a pessoa vai. O católico vai na igreja, ouve o padre trazer uma palavra linda, só que ele sai de lá e ele vai continuar fumando. O Deus que prega lá, ele não obedece. O homem vai na igreja, ouve a palavra, ele sai da igreja, no primeiro boteco que ele passa, ele toma 2, 3, chega em casa com a cara cheia e começa a perturbar a esposa, tirar a paz da esposa, porque a palavra não conseguiu entrar no coração. Você pode dizer amém? Amém. Jesus está falando, só que Jesus não condena esse homem. Se ele abrir o coração para Jesus, ninguém condena uma mulher que vive uma vida de promiscuidade, que vive uma vida de aventura. De Jesus não condena. Jesus, ele condena o pecado que nos separa de Deus. Jesus, ele condena a atitude do homem e da mulher que vive longe da presença de Deus, aleluia. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 7, esta pessoa que está vivendo longe da presença de Deus, eu tenho uma palavra para você nesta noite: mas se andarmos na luz, como ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Você pode glorificar a Deus aí? Aleluia! Jesus é aquele que quer perdoar você. Jesus é aquele que quer salvar a sua vida. Jesus é aquele que quer mudar a sua história. 1 João capítulo 1, versículo 9: se confessares os vossos pecados, ele, Jesus de Nazaré, é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todo pecado. Aleluia! Há um ditado popular aí: aquele que pratica o pecado vai para o inferno. Vai, se não se arrepender dos seus pecados. E eu posso provar para você: decamando biacandarabe achai, no momento que derramando biacanta, no momento que Jesus estava sendo crucificado, Jesus estava no meio. Do lado direito tinha um ladrão, do lado direito tinha outro ladrão. E o ladrão disse para Jesus, diz assim: mestre, você não é o Filho de Deus. Se você realmente é o Filho de Deus, desça da cruz, salva a ti e a nós. O outro, consciente que aquele homem estava morrendo pelos pecados da nação e pelo pecado dele, disse para Jesus dessa forma: escute, olha aqui para mim. Disse: mestre, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus, ele disse somente uma palavra: hoje estarás comigo no paraíso. Você pode glorificar a Deus? Aleluia! Foi o primeiro efeito do sangue de Jesus de Nazaré. No texto que nós lemos, no capítulo 5, versículo 8: mas Deus prova o seu amor para conosco, porque Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Jesus morreu por aquele homem que foi crucificado do lado esquerdo dele. Por quê? Porque ele foi salvo, mas ele reconheceu que Jesus estava morrendo no lugar dele. Você pode levantar a sua mão aí e glorificar a Deus, aleluia, porque Jesus, ele deu a vida para salvar a sua alma. Terceiro ponto: Jesus é aquele que te liberta e não te escraviza. Quem escraviza o homem e a mulher é o imperador chamado Satanás. Satanás, em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, se você quiser acompanhar na sua vida, o Deus do século não é o Deus Salvador,
não é o Deus que nos criou. O Deus do século, quem é o Deus do século? Que domina o ser humano, que leva o homem a empunhar um revólver calibre 38, colocar na cabeça de outro jovem e ter o prazer de atirar, para tirar a vida dele. Este é o Deus desse século. O Deus desse século tem levantado macumbeiro, feiticeiro, para atrapalhar a vida das pessoas que não querem obedecer a palavra de Deus. As pessoas, ao invés de ir na igreja, de ler a Bíblia, de buscar o nome de Jesus de Nazaré, está indo na cartomancia, no tarô, no búzio, ligando o rádio todos os dias, consultando o horóscopo para ver o que vai dar o seu signo. Em nome de Jesus de Nazaré, busque a Deus, clame a Deus, ore a Deus. Jeremias capítulo 33, versículo 3: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Aleluia. Mateus capítulo 7, versículo 7: pedi, pedi e dar-se-vos-á, buscais e acharei, bater, abrir-se-vos-ão. O que nós estamos precisando é de buscar a Deus. O que nós estamos precisando é de entrar na presença de Deus. Este imperador, que é o inimigo da sua alma, que quer ver a sua derrota, no Evangelho de João capítulo 10, a primeira parte diz assim: o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Sabe quem está destruindo a paz lá na sua casa? É o inimigo da sua alma. Sabe quem está colocando o seu esposo contra você? É o inimigo da sua alma, é o ladrão. Ele quer roubar a paz lá de dentro da sua casa, ele quer roubar a alegria lá de dentro da sua casa, ele quer roubar a comunhão lá de dentro da sua casa, ele quer roubar a união conjugal lá na sua casa. É ele, o ladrão. Ele vem para matar, roubar e destruir. Ele vem para matar sonhos. Ele vem para matar vida financeira. Ele vem para roubar. O migrador, o cortador, o destruidor, o devorador. 4 demônios têm entrado na vida financeira das pessoas somente para ter o prazer de destruir. Mas na segunda parte do versículo, na parte B: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Este que veio é Jesus de Nazaré. Você pode aplaudir Jesus? Aplauda Jesus de Nazaré aí. Jesus. Talvez você está dizendo nesta noite: pastor, eu já lutei tanto buscando a minha libertação. Eu trabalho numa empresa, eu, diácono Ezequiel, e tem um senhor lá que ele tem uma tosse e ele fuma o dia inteiro. Você não vê ele com cigarro fora da boca. Eu estou dizendo isso porque Deus está mandando dizer. Ele tem uma tosse seca. E eu disse para ele: você ainda não pensou em largar de fumar? Ele disse: eu não consigo. O homem natural não consegue. Mas se buscar a presença de Deus, o Espírito Santo, ele vai ajudar você. Aleluia. Derramando tudo e a candarabe achar. Sabe por quê? No Evangelho de João capítulo 8, versículo 32, diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem liberta não é o homem, não é a mulher, mas é Jesus de Nazaré. Quando ele abre o coração, Salmo 37, versículo 5 diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. O que está faltando no coração do ser humano é entregar a sua vida para Jesus, é viver com Jesus, é buscar a Jesus, é andar na presença de Deus. No Evangelho de João capítulo 8, versículo 36: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia. Jesus, ele quer trazer uma vida de libertação. Jesus, ele quer trazer liberdade. As pessoas acham que liberdade é viver neste mundo fazendo o que quer. Fazer o que quer é uma vida de escravidão, é uma vida de derrota. Ser feliz é viver na presença de Deus. Escute, ser feliz é ter alegria de cantar, de glorificar, viver uma vida em paz, ter alegria no lar. Ser feliz é sair do trabalho, chegar em casa, ver a esposa, dar um beijo nela e perguntar: meu amor, como foi o seu dia? Aleluia. Quantas esposas não têm recebido isso? Quantas
Quantas esposas estão sendo jogadas de lado? Quantas esposas estão sendo tratadas como empregada? Deus está mandando dizer isso, porque tem irmãs aqui que estão vivendo dessa forma. Tem esposo que chega na sua casa e nem olha para você. Deus está mandando eu dizer isso. Tem esposo que chega na sua casa, se você não sair da porta, ele atropela você. Sabe por quê? O inimigo está agindo dentro da alma dele. Derramando biacandarabachai. Está faltando comunhão. Está faltando conversão. Está faltando renúncia. Está faltando perdão. Quantos esposos estão dormindo sem conversar com as suas esposas? Quantas esposas estão dormindo sem se relacionar com os seus esposos? Quantas esposas e esposos estão dormindo em forma de X? Derramando biacandarabachai. Sabe por quê? O inimigo já entrou no meio. Eu estou dizendo isso porque Deus está mandando eu dizer. Eu vejo casais aqui se separando. Eu vejo parede no meio do homem e da mulher. Eu vejo 3 irmãs aqui. Que o seu lar, você está vivendo de aparência. As pessoas sabem que você é casada, mas conjugalmente vocês estão praticamente separados. Porque o inimigo já entrou lá. E sabe por que você está aqui hoje? Porque Deus, Ele quer entrar na sua vida. Aleluia. Derramando o biacandarabachai. E uma pessoa é você. Você. Uma pessoa é você. Cadê as outras 2 pessoas? 3. Cadê as outras 2 irmãs? Que o seu casamento está por um fio. Tem mais 2 irmãs. Depois no final nós vamos orar por você. Tem mais 2 irmãs. Amém. Talvez você não quer dizer que é você, mas você sabe que Deus está dizendo com você. Deus está dizendo para que você busque a Deus, para que você desça. Provérbios capítulo 14, versículo 1. A mulher sábia edifica a sua casa, a tola não, destrói com as suas próprias mãos. Palavras verbais. Seja uma mulher inteligente. Seja uma mulher que busque a presença de Deus. Aleluia. Seja uma mulher que entra na presença de Deus. 4º ponto para nós concluirmos nesta noite. Jesus é aquele que te dá vitória e não te leva à derrota. Ando biacandarabachai. Jesus é aquele que levanta você nesta noite e coloca você, transportando você para uma dimensão diferente. Isaías capítulo 1, versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Irmãos, nós temos ferramenta nas nossas mãos para vivermos uma vida de vitória. Nós vivemos na derrota porque nós queremos. Nós temos Deus diante de nós. Aleluia. Só que nós não buscamos. As pessoas não buscam. As pessoas deitam e levanta e nem ora. Tem a Bíblia em casa e não lê nem um versículo. Entra semana e semana, não lê a Bíblia. Quando você abre a Bíblia na sua casa, é a boca de Deus falando com você. E Satanás tem que se dobrar diante da palavra de Deus. Quando você busca a presença de Deus, a Bíblia, ela se encarrega libertar a sua casa, salvar a sua vida, porque a palavra de Deus, ela traz libertação. Você pode levantar a sua mão aí e glorificar o nome de Jesus de Nazaré. Salmo 113, versículo 5. Quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas? Versículo 6. Que se curva para ver os que está sentado nos céus e na terra.
que do pó levanta o pequeno e do monturo ergue o necessitado. Não importa a posição que você está vivendo. Deca, mandará me achai. Deus é aquele que levanta você da posição que você encontra. Você pode glorificar o nome de Jesus de Nazaré. Quinto ponto para nós encerrarmos: Jesus é aquele que levará você para o céu e não para o lugar de tormenta. Jesus ele veio com um propósito. As pessoas estão vivendo entre dois caminhos. É claro que viver no pecado é bom. É claro que viver fazendo o que a carne gosta é muito bom, porque pecar não é ruim, né, pastor Denis? Pecar é gostoso, só que o final é a condenação. Abra sua Bíblia comigo aí em Provérbios, capítulo 8, para nós concluirmos, para não sermos enfadonhos nesta noite. Provérbios capítulo 8, versículo 32. Uma palavra de Deus para a sua vida, para que você guarde esta palavra no meu coração, para que você guarde esta palavra no seu coração nesta noite. Provérbios capítulo 8, versículo 32. Uma palavra de Deus para o seu coração. Deus começa a chamar você de filho. As pessoas acham que todos são filhos de Deus. Não. Filhos de Deus, eu vou provar para você na Bíblia que filhos de Deus é aqueles que obedecem à palavra de Deus. As pessoas que não obedecem à palavra de Deus, eles são criaturas. Deus cria, Deus cuida, mas não são filhos. É por isso que a salvação não alcançarão eles, se eles não se tornarem filhos de Deus. Você que achou diz amém? Amém. Provérbios capítulo 8, versículo 32. Agora, pois, filhos, ouve-me, porque bem-aventurados serão os que guardarem os meus caminhos. Versículo 33. Ouve a correção e não rejeiteis, e sede sábios. Bem-aventurado o homem que me dá ouvido, velando as minhas portas cada dia, esperando as ombreiras da minha entrada, porque o que me achar, achará vida, e alcançará a favor de quem? Alcançará a favor de Deus. Significa que eu e você, quando nós andamos na presença de Deus, nós alcançamos favor de Deus. Nós não merecemos o favor de Deus, porque nós somos pecadores. Nós somos dependentes de Deus. Nós vivemos e desfrutamos da graça salvadora de Deus. Agora, quando nós vivemos a palavra de Deus, nós dependemos e vivemos o favor de Deus quando nós somos filhos de Deus. Agora, aquelas pessoas, aqui no versículo 36, eu quero que você guarde esta palavra. Você que tem a sua Bíblia, grife esse texto, dobre a folha, leva para a sua casa, mostre para os seus parentes, mostre para os seus filhos, mostre para o seu marido, para o seu esposo, a diferença entre ser filho e não ser filho, a diferença entre obedecer e não obedecer, porque quem não obedece a Deus está morto espiritualmente, está caminhando de passos largos para a morte. Vamos lá, no versículo 36, mas o que pecar contra mim, violentará sua própria alma. Todos que me aborrecem amam a morte. Todos que vivem longe da presença de Deus estão amando a sepultura, está simplesmente adiantando a sua partida para o Hades. Hades significa lugar dos mortos, sepultura. E lá depois somente Deus vai tratar daquela alma. Lá não vai existir mais pastor, lá não vai existir mais papa, lá não vai existir mais padre, lá não vai existir mais confessionário, lá não vai existir purgatório. Lá é somente Ele e Jesus. O que nós temos que fazer? Nós temos que fazer hoje. Nós temos que obedecer Jesus hoje, porque bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Quando nós buscamos, quando nós oramos, quando nós clamamos, nós vivemos na presença de Deus. Você pode aplaudir Jesus de Nazaré? Se coloque em pé neste momento. Se coloque em pé. Mais grande, Jesus. Aleluia.
eu quero fazer uma oração para você. Glória a Deus. Uma irmã é aquela ali. Depois do final do culto, se as outras duas irmãs quiserem me procurar, eu estarei à disposição. Se você não quiser me procurar, procura a missionária Lucélia, que é minha esposa. Converse com ela. Eu quero os 3 nomes dessas irmãs. Eu quero levar na minha agenda. Eu quero orar pelo seu casamento. Porque se nós não orarmos pelo seu casamento, o inimigo vai destruir a sua união conjugal. E eu preciso orar por você. E continuar orando por você. Para que Deus entre lá na sua casa, salvar o seu casamento. Feche os seus olhos. Eu vou orar por você, Pai, em nome de Jesus de Nazaré. Espírito Santo, entra lá na casa dessas 3 filhas do Senhor, meu querido Deus. Esta força maligna que está tentando, ó Pai, destruir esse casamento, nós oramos, ó Pai, crendo no nome de Jesus de Nazaré. Espírito Santo, que a tua palavra continue falando nesta noite, que a tua presença continue atuando nesta noite. Nós oramos, ó Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você pode dizer amém? Amém. Se assente em nome de Jesus. Aqui tem uma pessoa que está precisando de um milagre na sua vida financeira. Quem é? É uma irmã. Cadê a irmã? Eu quero que seja rápido. Amém? Cadê a irmã? Milagre na sua vida financeira. Amém. Aplaude Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Aleluia. Pastor Denis, a palavra está com o pastor Denis. Você pode aplaudir Jesus? Aplaude Jesus com Jesus. Glória a Deus. Aplauda Jesus uma vez mais. Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Você fique com essa palavra cravada no seu coração. Aleluia. Que você possa entender. Eu estava aqui na hora do louvor e o Espírito do Senhor dizia para mim: Denis, durante todo o período em que eu permiti que vocês fiquem nesse ponto de pregação, pregue a minha palavra, ensine o meu povo. Então a nossa função, a nossa incumbência em toda quarta-feira aqui é ter uma palavra de ensino à sua vida. Então que você não perca nenhuma quarta, que você agarre a cada palavra e que você coloque em prática a cada palavra que aqui for ministrada. Aleluia! Que você coloque em prática. Labrastui que vai astéria, lamandiore que varassubi como motivação. Aqui tem uma irmã que me diz o Espírito do Senhor. Ele mandou a calabachão de que levastéria. A senhora saiu da tua casa e a senhora disse: Deus, eu vou naquele culto, mas eu preciso que o Senhor fale comigo. A tua vida perdeu o sentido de viver. E eu tenho autoridade de Deus para te dizer que durante esta semana tu disse: Senhor, eu preciso que tu entre com uma provisão na minha vida, porque se o Senhor não entrar, eu prefiro que o Senhor me tire da terra. Alamando de calabachandaraia. E Deus está dizendo: não, filha, eu tenho vida e vida com abundância para te dar. Eu te queimando, que vai a sério. Eu quero mudar o teu quadro. Há um princípio de depressão que tem entrado dentro da tua alma, e Deus está dizendo: eu estou arrancando hoje. Cadê a irmã? Da labandio que varastéria. Você saiu da tua casa dizendo: Senhor, eu preciso que tu fales comigo. Deblando de calabachandaraia. E Deus está dizendo: a minha presença vai entrar em uma profundidade na tua vida. E as pessoas que te cercam vão dizer: mas é ela? Não, não tem como ser ela. Ela mudou, ela foi transformada. Porque Deus está dizendo: eu vou mudar o teu quadro. Eu vou mudar a tua vida e vou mudar a tua história. Cadê a irmã? Dagamandora sério. Me dá um sinal com a sua mão. Eu também preciso orar pela tua vida no final do culto. Você saiu da tua casa falando: Deus, eu preciso que tu fales comigo, porque você perdeu a razão de viver.
Deplavasturi me clama na bácia. Deus está repreendendo um princípio de depressão que tem lutado contra a tua vida. Eu vi a senhora lutando para que isso não tome de uma forma, na sua totalidade, a alma da senhora. E Deus está dizendo, lute, lembra, faia, selbe com a mão de vaca, porque eu sou teu Deus, que te darei vitória, diz o Senhor. Aqui tem uma irmã, que Deus me dizia assim, fala para ela, mandou de que leva xere, bicovas, nebria. Que eu não levantei ela como cauda, eu levantei ela como cabeça. E o Espírito do Senhor me dizia que Ele vai te levar a uma profundidade de oração, Ele vai te levar a uma profundidade de santidade, Ele vai arrancar coisas que você nunca imaginava que Deus vai arrancar da tua vida, porque Deus me mostrava você verdadeiramente como mulher de Deus. Ele manda calamandoravácia. Pastor, eu não estou dizendo que você não é, mas Deus está dizendo que Ele vai te transportar para um nível de excelência na presença dEle. E Ele está me dizendo que muitas mulheres olharão para a tua vida e vão querer ser como você, diz o Senhor Deus. Cadê a irmã? Porque Deus vai arrancar coisas da tua vida que você acha que é normal, costumes que você acha que é normal, e Deus vai arrancar da sua vida. Lamandorava xerimi covastébria, alamandore bedequele baixubi comonte de calavastéria, mandou que nara subi comonte vácia. Vai ter gente que vai dizer, ela se tornou fanática. Não se preocupe, porque Deus está assumindo o controle do teu barco. Vai ter gente que vai dizer, agora ela ficou fanática. Não, Ele mandará cala subi comonte vácia. Ele me que a segue, porque a presença de Deus vai te possuir de uma forma tão tamanha que as pessoas vão comentar no teu meio, dizendo como que ela mudou, como ela está transformada, porque a mão do meu Deus fará isso, porque Ele tem pressa na tua vida, diz o Senhor. Glória a Deus. Meu Deus. Aleluia, Jesus. Aqui tem uma irmã. Tem cerca de 15 dias que a senhora foi ao médico. E o diagnóstico que te deu não alegrou a tua alma. Te trouxe preocupação na tua mente e na tua alma. E o Espírito do Senhor Deus, que não se engana, está mandando dizer para a senhora, descansa em Deus, porque Deus quer te curar aqui nessa noite. O diagnóstico constatou uma enfermidade. E Deus está dizendo, eu te trouxe aqui hoje, para que eu te cure. Aleluia. Glória. O diagnóstico preocupou a tua mente e a tua alma. E Deus está dizendo, volta para a tua casa tranquila, porque eu estou te curando hoje. Cadê a irmã? Da galamandioavastéria, não. De calastu e que lerebedeguia segue. Cadê a irmã? A senhora foi ao médico há 15 dias atrás. E o médico deu à senhora um diagnóstico. A senhora fez alguns exames, me diz o Senhor. Lembrando do que a naragalastu e quivácia. E depois de entregar os exames, foi diagnosticado uma enfermidade. E Deus está dizendo, eu te trouxe aqui hoje para te curar. Não quer milagre, irmã? Quer voltar enferma? Andacalamanduia selvi comonte que nara saio. Ele mandou abacalamandiore varagara sobre. Pai das luzes e Deus da eternidade, eu estou mandando embora todo espírito de enfermidade, todo diagnóstico trago pela medicina. Eu estou entrando na tua presença, porque tu és médico dos médicos por excelência. Eu estou fazendo aqui descaso dos médicos, porque eles constataram o diagnóstico. Mas eu quero dizer que faz uma varredura agora e cura a sua filha. Ela vai voltar a fazer exames, e quando ela voltar aquele médico não vai constatar nada, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Aplauda Jesus.
Tem alguém nessa noite que, ouvindo a palavra de Jesus, ouvindo a palavra do nosso Deus, ainda não entregou a sua vida a Jesus, e hoje quer entregar a sua vida, confessar a Ele como o único, suficiente e Salvador da tua vida? Eu quero orar pela tua vida. Se você, ouvindo a palavra de Deus, o Espírito do Senhor disse: olha, para eu mudar a tua vida, você precisa confessar a eu e entregar a vida. É a oportunidade que você tem. Eu tive essa oportunidade há 17 anos atrás, quando eu tinha 18 anos de idade, quando eu carregava uma tristeza e uma solidão que os amigos não tiravam, que a namorada da época não tirava. Mas quando eu entreguei a minha vida a Jesus, nunca mais a minha vida foi a mesma. Tem alguém hoje que quer entregar a sua vida a Jesus? Tem alguém que está afastado dos caminhos do Senhor e hoje quer reconciliar? Jesus está te chamando. Pastor Valdivino falou aqui do Evangelho, que é segundo escreveu Mateus capítulo 11 e versículo 28, que Jesus está fazendo um convite, dizendo: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Só tem uma forma de você ser aliviado: se você entregar a sua vida a Jesus. Tem alguém para Jesus? Se tiver, eu preciso orar pela tua vida. Eu estou insistindo, porque o Espírito do Senhor está me dizendo que tem. Eu já vi gente, Jesus chamar gente em pontos de pregação, chamar gente em culto na igreja, e a pessoa não está ouvindo a voz de Jesus, e no outro dia partir sem salvação. Aqui tem duas pessoas que Jesus está te chamando para um concerto, porque amanhã não te pertence. Tem alguém para Jesus? Se não tiver, eu quero dar aqui somente os avisos. Tem alguém? Eu estou insistindo, porque Jesus está me dizendo que uma dessas pessoas está correndo risco. Você acha que o dia da manhã te pertence e infelizmente não te pertence. Tem alguém para Jesus? 1, 2, 3. Não tem? Que o Senhor te dê uma nova oportunidade, te conceda uma nova oportunidade, e que essa não seja a última, e que essa você não deixe passar entre os teus dedos. Amém? Na quarta-feira que vem, nós estaremos aqui adorando o nome do